Saudações a todos. Vamos trazer novamente para a nossa reflexão a continuidade de um capítulo que nós começamos a estudar do livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, Resgate Interrompido. Então nós paramos justamente naquele ponto em que Ildeu estava ali numa situação decidido a uma separação da esposa Marcela, mas ao mesmo tempo muito decidido em não se separar das filhas. E ele tinha certeza de que num desquite a esposa teria ali a plena condição, né? Deixariam a ela o encargo de ficar com as filhas, porque era uma mulher honrada, né? Então, isso estava assim trazendo para ele grandes tormentos. Vamos ler o último trechinho em que nós paramos para darmos continuidade. Ainda assim, então, mesmo ali com aquele sentimento pelas filhinhas, né? Ainda assim não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Então, ele estava num processo, né? Em que ele se entregava ao domínio dessa moça. Por isso que foi dito lá atrás que ela era sedutora, né? Mas essa dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço, um sentimento doente, porque você se empolgar com uma dominação não é natural. Fosse, onde quer que ele estivesse, ele registrava-lhe a influência sutil. Então tornou-se uma ligação doentia, não era um processo natural. Num processo natural de sentimento, não existe esse domínio telepático. Aqui era um domínio, como nós vamos ver, telepático. Ela dominava os seus pensamentos e com isso ela fazia-se sempre presente para ele, né? Então, fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que até encontrá-la for honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se-lhe ao jugo, mas debalde. Então ele tentava. Então ele percebia aquele jugo, né? Aquela subjugação, mas ele não conseguia. Marcela apresentava o semblante na disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir. Quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava à liberdade e ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Então ele engendra, ele planeja um crime. Por isso que dissemos, né? Nessas situações, a separação é o mal menor. Inclusive no livro Vida e Sexo de Emmanuel, também do Chico, quando no capítulo que fala sobre divórcio, ele coloca ali que quando há perigo de homicídio, de suicídio ou calamidades outras, ele não cita as calamidades, mas nós temos uma noção do que sejam calamidades, é o que está acontecendo aqui, por exemplo,
né? Ou calamidades outras, o divórcio vem como bem, como mal menor, né? Ele vem como um bem, na medida em que ele se torna um mal menor, né? Antes o divórcio. Aqui, antes o divórcio, antes o desquite, como era na época, né? Do que o crime. Continuando, acompanhamos-lhe a evolução do tresloucado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Então, quando nós temos uma ideia fixa e vamos construindo aquela ideia, ela se torna visível. Então, é o que o André Luiz está falando aqui, que é muito fácil penetrar o domínio das formas pensamentos. Lá no livro A Gênese, Allan Kardec explica: tenha o homem a ideia de matar o outro, então, conforme ele vai planejando, tudo se desenha ao seu redor, né? Há um movimento, aquilo fica registrado junto a nós, né? Nós sabemos que nós temos uma aura, nós sabemos que nós temos um halo psíquico que nos envolve, então a nossa casa mental, ela emana, né? Então, em torno de nós, os nossos pensamentos fixos, bons, ruins, né? Ideais nobres que nós pensamos, os nossos erros, nossos equívocos, nossos desejos incontidos ficam ali como formas pensamentos, né? Então, vamos lá. Continuando. Na aparente calmaria que sustentava e o deu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamos-nos certa noite em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço, aqueles que ficaram destinados a passar lá direto, ficaram lá como guardas, né? Quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria o Deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Ele tinha um plano de esperar dias, até para disfarçar mais ali o convívio, né? Despistar a polícia, tudo. Tinha que estar com um bom convívio. Mas o pensamento dele atraiu espíritos homicidas, interessados em ajudá-lo, né? Essa influência de homicidas desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos. Então, vejam, é o que a gente está sempre aprendendo, é a sintonia. O que pensamos, atraímos companhias, e ele atraiu a companhia desses homicidas, então é claro que o desejo potencializou-se e a coragem potencializou-se, né, com a presença, com a influência, e ele antecipou. Então vamos lá. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada.
Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam, né? Então ele pediu ajuda para os trabalhadores do bem ali das vizinhanças, né, daquela rua, daquele espaço. É muito natural, né? Eles precisavam de recursos, precisavam de mão de obra, de presenças ali que os auxiliassem para que não se desse aquele crime, né? E então ele recorre, né, às entidades amigas que estavam por ali. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. Então, todos os cuidados foram afastados, esses espíritos, esses homicidas foram afastados, os alcoólatras, todos, porque os alcoólatras, ele estava bebendo, né? Então, ele atraía também essas presenças. E então, tudo favorecia para que ele ficasse ali preso a essas ideias tão nocivas. Mesmo afastando esses espíritos, ele estava muito determinado. Então agora não tinha mais a influência, mas o plano estava muito maduro dentro dele. Então, mesmo com o afastamento dos homicidas, ele continua determinado, né? A madrugada ia alta, com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio, calculadamente prevista. O que estava surgindo? E eles podiam ver. Estava plasmado, o termo é esse, estava plasmado tudo aquilo que ele planejou. Então ele tinha definido como se sucederia, e aquele estava ali. Então, revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, diz André Luiz, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia, em corpo espiritual, à rápida contemplação dos pensamentos paternos. Então vejam, o pai totalmente enlouquecido, né, o refletido pai, ele estava pensando em ir para o quarto das crianças, trancar, porque as crianças iam ouvir o barulho da bala, né? Então, para que ele não fosse pego ali ali cometendo aquele ato, né? Elas iriam ficar trancadas para não ter nenhum testemunho, né? O que o Silas sabiamente fez? Ele não tinha como resolver, as crianças estavam dormindo, né? O que ele faz? Ele pega a menina, uma delas, a Márcia. Ele chama a pequena Márcia em corpo espiritual. O que significa isso? Todos nós temos a nossa alma, né? Somos espíritos. Quando adormecemos, a nossa alma, o nosso espírito se desprende. E temos um corpo.
Evidentemente, essa alma se manifesta, essa alma se movimenta, essa alma se desloca, né? Todos nós percebemos isso pelos nossos sonhos. E como que isso se dá? Com o nosso corpo espiritual, com o nosso perispírito, né? Esse corpo espiritual, que é o corpo astral que Paulo de Tarso fala, é o perispírito. Então, ele atrai a menina, né, em espírito, né? Ele mostra com recursos magnéticos de que ele dispunha, né? Ele mostra para ela contemplar os pensamentos do pai. Então, ela vai ver aquela cena toda planejada pelo pai, que eles estavam vendo, o Silas está fazendo com que ela veja. A criança, em comunhão com um quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada, como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, paizinho, não mate, não mate. Que coisa emocionante, né? Coisa emocionante. Ela volta para o corpo, assustadíssima, e grita: Papai, paizinho, não mate, não mate. E o Deu, a esse tempo, já se encontrava à porta, sustentando a arma na destra e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se-lhe de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver, augurando maus presságios. A mulher bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto: Ó Ildeu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os réprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despenhes no suicídio. Se é da tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos, trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. Vamos dar uma parada para refletirmos. Muitos podem estar se perguntando: mas por quê? Tantos crimes acontecem, né? Quantos maridos, quantas mulheres não morrem, vítimas ali de um plano maquiavélico do parceiro, da parceira. Não acontece diariamente, né? Mas nós sabemos que há coisas que não fazem parte das nossas necessidades. Quando nós encarnamos, há um programa que visa o bem, um programa que visa um aproveitamento da nossa encarnação. Muitas vezes faz parte dos nossos passos determinados gêneros de morte. Não que alguém tenha vindo programado para passar por para cometer determinado crime. Se nós falarmos que alguém veio para ser assassinado, que estava ali no quadro dele como uma fatalidade ser assassinado, isso já estaria determinando que haveria um homicida. E isso não é possível. Né? Então, são situações que acontecem quando nós estamos incursos em determinados débitos. Então, determinados débitos não proporcionam para nós a condição de que aquilo não se dê, porque acaba fazendo parte do nosso resgate.
né? Acaba ali fazendo parte das nossas necessidades. Aqui ela não tinha que desencarnar desta forma, não estava na possibilidade, porque não é programação, não fazia parte das possibilidades. Para entendermos melhor, é que não vai dar tempo, mas eu trago mas vamos lá. Um determinado senhor ali, ele revida uma situação e acaba desencarnando. A ira dele, né, fez com que ele revidasse numa situação e ele acaba ali com o ventre dele rasgado por um canivete e ele morre ali. Não que aquilo fosse um programa, o que estava programado para ele, que ele desencarnaria em condições aflitivas, mas poderia ter sido uma doença grave, um acidente e até mesmo um homicídio. Foi a pior das formas, né? Não precisaria ter sido dessa forma, ele poderia ter evitado, né? Então, isso foi só um parênteses para entendermos que há muitas situações pelas quais passamos porque estamos incursos em determinados quadros de dívidas, digamos assim, de necessidades de reajustes, mas não que aquilo seja uma fatalidade, né? Então, nós vimos que aqui os cuidados foram tomados e acaba não se dando crime, e ela ali com aqueles olhos, é a tal coisa, né? Quem nunca pensou em tirar a vida de ninguém, não imagina que o próprio marido tivesse arquitetando tirar a vida dela, né? Então, vamos parar por aqui, depois continuamos, né? Ficam para nós, então, essas reflexões, muitas coisas a refletir, a amadurecer, e que fiquemos, então, em paz. Olá! Tomando por base, então, o livro Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, oportunamente, como a grande maioria das pessoas já está ciente, na última segunda-feira, dia 15/4, comemorou-se 160 anos da publicação em Paris do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Então, em 15/4 de 1864, em Paris, na França, Allan Kardec publicava o Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, a ideia de Kardec era publicá-lo com o nome de Imitação do Evangelho. E por advertências, reiteradas recomendações do seu livreiro, o Sr. Didier, Allan Kardec alterou o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é um oásis de luz, é um farol para todos nós. É o terceiro livro da obra de Kardec. Então, já se passaram 160 anos. Que dádiva podemos ter em nossas mãos essa obra maravilhosa de Kardec, né? A obra dos Espíritos. A obra foi codificada por Kardec. Então, Kardec teve a missão de reunir as mensagens, de codificar, de trazer, de selecionar, num trabalho muito árduo. O que nós temos hoje, as 5 obras básicas, e mais a Revista Espírita e tantas outras publicações que dão o alicerce a nós espíritas. Vamos introduzir com a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o item primeiro, que é o objetivo desta obra. Vamos ter alguns pontos aqui e depois passamos ao livro Primícias do Reino. Notem que a base do Evangelho
está na moral. Kardec não ficou em cima das questões históricas, das questões que poderiam gerar algum tipo de controvérsia, porque a moral do Cristo, ela é incontestável. Então aqui, na introdução, no objetivo desta obra, no objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já coloca isso de forma muito clara para todos nós. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque ela jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Discutindo-as, aliás, as seitas teriam encontrado aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, é uma regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte que faz o objeto exclusivo desta obra. Então, é aqui a diretriz de segurança, a moral do Cristo, o ensino moral, que esse, sem sombra de dúvida, em qualquer religião, muitos de nós já frequentamos, por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, e o que se ensina é a moral do Cristo. Então, isso é incontestável. O que Jesus nos deixou como legado do Evangelho não se contesta. Até mesmo aqueles que se declaram inimigos do Cristo, que não reconhecem, sabem que o Cristo existiu, que esteve presente na Terra, ele continua, esteve encarnado na Terra, então reconhecem sim. Um pouco mais adiante, para evitar esses inconvenientes, de contestações e tudo mais, reunimos nessa obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. É muito claro, Então, são as bases, as regras de conduta que todos nós devemos ter, independente de uma religião. Interessante que se a gente presentear o Evangelho para alguém, com certeza é de fácil a leitura, as pessoas conseguem se identificar, conseguem entender, conseguem absorver ensinamentos. É o Evangelho, é a base, Então Kardec ainda complementa dizendo, então a gente sabe, quando a gente manuseia, são 29 capítulos, quando a gente manuseia o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre em cada capítulo tem então uma passagem do Evangelho, a explicação e por fim as instruções dos Espíritos, Então essa obra aqui é de uma relevância muito grande. Ele explica no rodapé, inclusive, que é para uso para todos, Então ele junta o que foi ditado pelos espíritos em diversos centros, em diversos países, e os médiuns permaneceram de forma anônima, como sempre foi na obra de Kardec, Essa obra é dos espíritos, os médiuns foram apenas instrumentos. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mensagens de Erasto, de Emmanuel, o Espírito da Verdade, espíritos que colocam São Vicente de Paulo, Cáritas. Estou aqui manuseando o meu apenas para dar exemplos a todos que estão ouvindo. Espíritos de escola, que vão juntar as suas experiências, as suas mensagens para aclarar cada capítulo.
né, para nos direcionar, e como é importante nós termos aqui essa luz, né, desses espíritos que vêm nos ajudar, que vêm compartilhar conosco suas experiências. Então, o Evangelho, de fato, vamos comemorar esses 160 anos e vamos aproveitar, né? Aproveitar que hoje podemos ter em nossas mãos de uma forma muito fácil, né? Uma obra como a obra de Kardec, que possamos fazer sempre bom uso dessa obra. Uma leitura sistemática, numa reflexão, na busca mesmo da virada de chave, né, da conscientização, é algo que requer sim o nosso esforço. Então vamos aqui. Na parte, no livro, então, Primícias do Reino, há um capítulo que está no final, inclusive ele tem um mapa da Palestina, né, para quem tiver a versão em casa ou a curiosidade de buscá-lo, para aprender um pouco mais, para se apropriar um pouco mais da obra de Dona Amélia Rodrigues. Existe um capítulo final chamado pós-fácio, que quer dizer adendo, explicação colocada no fim do livro, depois de pronto. Mas essa explicação está em linha com o Evangelho, né? Como foi, comemorou-se aí, né, no dia 15, 160 anos, eu achei bom, interessante nós pegarmos desse ponto, né? Falei que o livro seria uma base para nós, então não vamos lê-lo de forma sequenciada, não. Nós vamos buscando os aprofundamentos de acordo com cada capítulo que estivermos estudando. Então, pós-fácio. O Evangelho, a nova ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. De quem ela está falando? Quem é essa vida? Né? De quem é a história dessa vida? É a história de Jesus. Então, a história de uma vida, a vida de Jesus Cristo, do nosso Rabi, do nosso mestre, através de outras vidas que tiveram interação com ele, quando aqui ele esteve presente, figuras, personagens citadas no Evangelho, iluminando a vida de todos os homens. O Evangelho é para nós. Cada vez que lemos, que abrimos o Evangelho, temos a certeza e a confiança de que há sim um direcionamento, um consolo, um fortalecimento de nossa fé, um conforto, um esclarecimento. Então, ele ilumina a vida de todos os homens, sem distinção. É a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se o marco rutilante dos fatos do pensamento universal. Então, Amélia vai trazer aqui nesse pós-fácio um esclarecimento sobre o Evangelho. Então, o Evangelho, não houve jamais nesse planeta um ser tão puro quanto Jesus. Né? É o modelo de perfeição alcançável. Então, ele esteve na Terra, ele esteve dentro de um corpo carnal, ele esteve encarnado entre os homens e fez história. É o homem que fez a história. Como eu falei anteriormente, todos sabem. Podem não amá-lo, podem não reconhecê-lo, mas que sabem. Né? É um marco. Que presente que Deus nos deu, não? Que direção que Deus nos deu, colocando Jesus na terra para nos ensinar, para implementar o reino de Deus em nossos corações.
Esta, a mais significativa história jamais narrada, encontra-se todavia sintetizada em um Novo Testamento, modesta obra de pouco mais de 350 páginas, grafadas por duas testemunhas pessoais de todos os acontecimentos, Mateus e João, e confirmada pelos depoimentos de outras que conviveram com ele, tais como Pedro, que pede a Marcos para escrevê-la para os romanos recém-convertidos, e Lucas, que a recolhe de Paulo, o chamado da estrada de Damasco, de Maria, sua mãe, de Joana de Cusa, de Maria de Magdala e de tantos outros, escrevendo para a grande massa dos gentios conversos. Outros depoimentos de conhecedores e participantes diretos reaparecem nas epístolas para culminar na visão do Apocalipse. Então vejam, aqui Amélia está falando realmente, né, enquanto Jesus esteve entre nós, não foi narrado, não foi registrado, foi registrado posteriormente, né? Por quê? 2 deles, são 4, né? São 4 evangelhos. 2 deles estiveram junto de Jesus. Mateus e João foram testemunhas. Estiveram ali presencialmente. E os outros 2 eles ouviram o evangelho e eles escreveram. Eles acessaram as informações. Lembrem-se, né? Não tinha internet, não tinha essas facilidades que nós temos hoje, eram escritos, nem todos eram alfabetizados. Então, eu fico imaginando a importância e a gratidão que nós temos que ter também por eles, que registraram nessas páginas, como ela descreve, né? Pouco mais de 350 páginas, esse legado de amor, essa diretriz segura, uma diretriz de segurança para nós. E não colocaram as suas impressões. Foi transparente, foi fiel ao que aconteceu, mesmo os outros 2 que não estavam. Então, o impacto da presença de Jesus ainda estava na terra, né? A mensagem do mestre agora cabia a esses 12 e a tantos outros ser implementada, né? Implementar, colocar em prática. Vejam que trabalhadores fiéis que receberam essa missão em suas mãos e enfrentaram todos os tipos de desafios que nós já sabemos, né? Perseguições, prisões, crucificações, apedrejamentos, flechadas. Muito ainda estava por vir. Então Jesus fala que estaria com eles, né? Já deixa claro que eles iriam continuar. Cabia a eles continuar, eles já estavam preparados. E que não haveria facilidades, nem Jesus enfrentou facilidades, eles sabiam disso. Mas a mensagem do mestre estava tão impregnada dentro deles que mesmo mediante todas as dificuldades, eles foram firmes. Eles foram incansáveis, eles foram fiéis, vigilantes. Boa Nova nos traz um capítulo que fala a lição da vigilância. Nós cristãos temos que estar atentos, seguros, firmes, confiantes, com a nossa fé nutrida, com a nossa fé alimentada, mas vigilantes, né? Ainda outro dia eu ouvi um companheiro falando sobre esse estudo, sobre esse capítulo, e foi dito, né? O vigilante não quer dizer que seja aquela pessoa que vai atacar. Não, é você estar atento, alerta, né? Para qualquer deslize nosso. É isso que a gente tem que se preocupar. Façamos a nossa parte, aproveitemos a oportunidade. Então, que riqueza, né? Quando a gente analisa a obra O Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é onde a gente mais transita, digamos assim, né? Quando Kardec cita no começo, é interessante mesmo a gente pegar ali, porque é citado qual é o capítulo, qual é o versículo, pegarmos o Evangelho, né? O Novo Testamento
lermos tudo, entendermos um pouco mais, nos aprofundarmos desse tesouro. Ao todo, 27 pequenos livros constituídos por 200 capítulos e 7.957 versículos em linguagem simples. 4 narrativas evangélicas, né? Então, que nós já sabemos, né? Lucas, Marcos, Mateus e João. 1 Atos dos Apóstolos atribuído a Lucas. 14 epístolas de Paulo de Tarso. 1 epístola de Tiago Menor. 2 epístolas de Pedro. 3 de João. 1 de Judas Tadeu e o Apocalipse de João. Esse é o livro, né, o Novo Testamento. Embora as pequenas variantes de narrativas, o que lhes dá o testemunho inconteste da opinião pessoal dos escritores, através dos 4 evangelistas, a história do Filho do Homem é uma só. Né? Então a gente vê mesmo, eles são citados nos 4, é única, é incontestável, é uma única história, uma única história. E aí, ela fala um detalhe que nós, né, sabemos, alguns ainda não sabem, ficarão sabendo agora, uma particularidade de João. João, o discípulo amado, místico por excelência, escreveu para os cristãos que já conheciam a mensagem com segurança. Aprofundou a sonda reveladora e adentrou no colóquio do mestre com Nicodemos sobre o novo renascimento, de cujo colóquio possivelmente participara como ouvinte. Somente em João que tem essa menção de Nicodemos, e é onde Jesus ensina, né, a reencarnação, a continuidade da vida. O Evangelho de João é tido, né, alguns historiadores, algumas pessoas enfatizam muito, né, que o Evangelho de João é um evangelho místico, né? Começa o seu estudo com a transcendente questão do verbo e o encerra no Apocalipse com a fulgurante visão medianímica de Jerusalém libertada. O seu é o evangelho espiritual. Escritos inicialmente na língua falada por Jesus, o arameu, excetuando-se provavelmente Lucas, logo foram traduzidos para o grego, corporificando o pensamento do mestre, que se dilataria por toda a terra. E agora, para nós finalizarmos, tem uma mensagem da Amélia. A mais comovente história que já se escreveu. Então, o Evangelho é a mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Foi tudo que Jesus nos ensinou, tudo que necessitamos. Em todos os instantes, a paciência, a calma, o equilíbrio, a dignidade, o amor incontestável, a paciência e a fidelidade à verdade. Amá-lo, amar a Jesus, é começar a vivê-lo. Quando nós amamos, ele habita o nosso coração e nós vivemos de uma forma muito pequena tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos convida a praticar. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. Plasmar é dar forma a algo, a alguém ou a si mesmo. Então, quando nós conhecemos, nós interiorizamos, nós nos iluminamos em nossas mentes, em nossos pensamentos, em nosso coração. A vida que comporta a história de nossa vida. Eis a vida de Jesus. A perene alegria, perene quer dizer eterna,
a eterna alegria, a boa mensagem de júbilo. Eis o Evangelho. Que possamos refletir, ler, nos aprofundar, entender, conhecer e principalmente praticar o Evangelho. Uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser.